A paz do Senhor a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Novo Testamento, livro de Atos, capítulo 16. Vamos ler apenas os dois últimos versículos do capítulo 15 primeiro. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. E passou pela Síria, Cilícia, confirmando as igrejas. Aqui havia ocorrido uma grande dissensão entre Paulo e Barnabé. O Paulo não queria levar João Marcos, um jovem cooperador, que no início não tinha suportado as aflições da viagem. Então Paulo não queria que ele fosse na viagem. Barnabé queria dar uma oportunidade para João Marcos. Aí houve uma grande discussão. Barnabé pegou João Marcos, foi para uma direção, e Paulo e Silas foi para outra direção. Lá na frente a gente vai ver que Paulo ele se arrependeu dessa situação, porque ele deveria ter dado mais uma oportunidade para o João Marcos. E lá na frente ele pede que João Marcos venha cooperar com ele. Outra coisa importante é que, confirmando as igrejas, estamos vendo plural. Igrejas não são denominações, religiões, templos evangélicos, ou não. Igrejas são os irmãos em cada cidade. A Bíblia não cita mais do que uma cidade, uma igreja em cada cidade, porque a igreja é uma só, o corpo de Cristo. E ela tem uma expressão em cada localidade. Em cada localidade não pode haver divisão do corpo de Cristo. Então, para Deus existe a igreja naquela cidade. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. Maravilha, né? O senhor já tinha falado anteriormente também que o esposo é santificado pela esposa crente e a esposa é santificada pelo marido crente. E aqui nós vemos uma judia que tinha um filho Timóteo, do qual dava um bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este, o Timóteo, fosse com ele, e tomando-o, circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Há o problema da circuncisão, que nós já falamos bastante. Então Paulo aqui ele ainda não estava totalmente liberto da questão da circuncisão. Pedro não conseguiu se libertar dessa situação, mas Paulo conseguiu. Lá na frente ele fala abertamente sobre essa situação, mas aqui ele não estava maduro ainda. O que é que ele fez com Timóteo? Circuncidou Timóteo. Por causa de quem? Da religião judaica, porque lá tinha crentes judeus que praticavam a circuncisão e impunham isso para os gentios. E quando iam passando pelas cidades, lhe entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Aquela carta, lembra? Não praticar idolatria, não praticar fornicação, não comer carne sufocada, não comer sangue. Essas coisas são as coisas que quem não vive no Espírito, mesmo se ele tentar cumprir a lei, ele vai praticar essas coisas, porque nós somos pecadores. Mas todos aqueles que vivem na unção, na comunhão com Deus, automaticamente ele não vive na prática desses pecados. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Olha lá. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Veja, irmãos, quem que estava conduzindo? O Espírito Santo. Eles não eram guiados por um homem, por um irmão, por um apóstolo. Eles eram guiados pelo Espírito Santo, isto é a unção interior dentro de nós. E hoje o Senhor quer nos levar a termos comunhão com Ele, que é o Espírito Santo, que é o Deus vivo dentro de nós. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Agora mesmo era o Espírito Santo, agora é o Espírito de Jesus? É o mesmo Espírito. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Um dia esse Deus que é Espírito entrou no ventre de Maria e se vestiu de carne e nasceu como um homem, Jesus.
Por quem foi concebido Jesus? Pelo Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É Deus, que é Espírito. Então, à medida que Deus, que é Espírito, vai contatando o homem, ele vai se apresentando de várias formas, como o Espírito de Jeová, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, o Espírito de Cristo, o Espírito de Jesus Cristo, os 7 Espíritos de Deus, o Espírito. É o mesmo Deus, é o mesmo Espírito. Só que esse Espírito, que é o próprio Deus, ele vai contatando o viver humano e vai contatando as situações da humanidade. Então, para cada necessidade, ele se apresenta de uma maneira. Quem que se apresentou aqui? O Espírito de Jesus, homem, tá vendo? Ele sabia o que era o sofrimento. Jesus, o Espírito Santo, já tinha sido encarnado e experimentou a morte de cruz. Então esse Espírito sabia a melhor maneira de contatar as pessoas. Então conduzia os irmãos que estavam indo levar o Evangelho para as pessoas. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia que lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. O Espírito Santo dava sonhos para Paulo e conduzia ele. Quando não conseguia conduzir ele na unção, conduzia por meio de sonhos, dava uma visão para ele. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Então veja que à medida que nós vamos caminhando com o Senhor, nós vamos conhecendo quem é o Senhor e a maneira dele falar conosco. Você só conhece uma pessoa quando você conversa muito com a pessoa. Você conversa pouco com a pessoa, você não conversou nada, você não conhece nada da pessoa. Mas depois de um minuto você já conhece um pouco a pessoa. E logo depois desta visão procuramos partir para a Macedônia. E navegando de Troade fomos correndo em caminho direito para Samothrácia, e no dia seguinte para Neópolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração, e assentamo-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Então, no dia de sábado, eles foram orar, né? E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, olha aí, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Ela servia a Deus, mas ela não conhecia ainda o mistério da igreja, o mistério de Cristo. Ela não conhecia, não estava sabendo que aquilo que ela cria na palavra do Velho Testamento havia se cumprido já nos dias delas em Jesus Cristo. E Paulo explicava a verdade da palavra para ela. Depois que foi batizada, ela e sua casa, nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Ide pregai o Evangelho, quem crer e for batizado. Você viu que a Lídia já era uma crente no Senhor e agora ela ouviu mais o Evangelho. O que aconteceu com ela? Deu um testemunho por meio da água, que ela é de Deus e que ia governar no lugar do diabo. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Não era difícil perceber que Paulo era servo do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas além dela fazer isso, ela fazia adivinhações ligadas com espíritos imundos e demônios para declarar coisas das vidas das pessoas, coisas ocultas. O diabo leva a gente a fazer coisas erradas. E ele mesmo depois fala pra gente que a gente foi fazer errado. E isso mexe com a mente das pessoas. E as pessoas passam a acreditar nesse tipo de coisa, de adivinhos, achando que a pessoa que é adivinho é guru. E na verdade é uma pessoa só usada pelo inimigo de Deus para fermentar a mente das pessoas. E isto ela fez por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, não falou para a menina: em nome de Jesus Cristo, olha aí, te mando que saia dela, e na mesma hora saiu.
Então, no nome de Jesus há o poder para a derrota do diabo. Nenhum homem tem poder algum contra Satanás e nem o espírito imundo, nem o pior ou menor dos demônios. Mas quando nós agimos em nome do Senhor Jesus, Cristo, firmados nele e na prática da verdade, eles não resistem àqueles que professam a autoridade de Deus. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. Por que Paulo foi preso? Porque libertou uma moça possessa de um espírito adivinhador. Você percebe que as pessoas que fazem adivinhações, necromantes, que as pessoas vão atrás de benzimentos, não faz de graça? É a mesma corrupção no meio cristão, quando se prega o evangelho a troco de propina, de grana. As coisas das trevas também é a mesma coisa. Ninguém ganha um ídolo de graça, é tudo comprado. Assim também essas coisas de adivinhação não é comprado, não é de graça. As pessoas têm lucro com aqueles que se sujeitam a viver dessa forma. E agora acabou a fonte de lucro, porque o espírito imundo saiu da moça. E nos expõe a costumes que nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Então as pessoas que perderam a sua fonte de lucro levaram Paulo e Silas para a prisão. Por quê? Porque libertaram a moça daquele espírito de escravidão. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Política. Você viu? O camarada denunciou eles para os políticos, para os romanos, para os magistrados, para os juízes, para o STF. O que mandou fazer? Bater em Paulo. Por que ele apanhou? Porque ele libertou a moça de um espírito imundo pelo poder de Deus. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão e mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. E quando, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés e os troncos, algemado, pés e mãos. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Ninguém pode barrar o evangelho. Lá dentro daquela cadeia tinha tantos prisioneiros que precisavam ser salvos. Por isso que Paulo e Silas tomou essa surra aqui de açoites e foi colocado junto com eles. Porque o Senhor falou que era para anunciar o evangelho a todas as pessoas. E se não fosse dessa maneira, talvez aqueles prisioneiros não iriam ouvir o evangelho, iriam se converter a Deus. De repente, à meia-noite, sobreveio um grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas todas as prisões de todo mundo. Olha só que milagre! Automaticamente o botãozinho do controle remoto, não existia nem luz elétrica, nada, nenhuma tecnologia que conhecemos hoje. O Espírito. Todas as cadeias se abriram, todos os presos estavam soltos. Se acontecesse isso hoje, numa penitenciária, o que ia acontecer com os presos lá dentro? Eles iam ficar quietinhos lá? Mas aqui eles ficaram, porque eles se converteram a Deus. E eles estavam dispostos, mesmo sendo livres para fugir, permanecerem presos para cumprir a sua pena. Porque Deus tinha perdoado os pecados deles. Mas a sociedade não, então eles tinham que pagar o preço do pecado contra a sociedade. E acordando o carcereiro deu uma cochilada nessa hora, né? Vendo as portas abertas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que todos os presos já tinham fugido. Como é que era a lei romana? Carcereiro, se fugir um preso, você morre. Então, já que eu vou morrer, eu vou me matar. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, carcereiro, todos nós aqui estamos. Nenhum preso fugiu. Por que os presos não fugiu? Porque creram e sentiram o Espírito Santo entrando dentro de cada um deles, por meio de Paulo e Silas, que pregava e orava e cantava dentro da prisão. E pedindo luz, o carcereiro saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Mas não foi o carcereiro que bateu no Paulo e Silas com açoites? Todo valente, todo corajoso? E agora? Os dois que ele tinha dado uma surra de açoites, que mais